Pergunta o seu irmão que está aí próximo de você, está tudo muito bom? O que ele respondeu? Está tudo ótimo. Aleluia. Podem se assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que bom mesmo que você está aqui, que a chuva não lhe impediu de estar aqui, adorando, celebrando, glorificando o nome do Senhor Deus, o Deus vivo, Deus que reina em nossas vidas. Amém? Eu vou pedir uma gentileza a você, nesta mensagem de hoje, porque eu queria que você prestasse muita atenção para você entender a palavra que Deus quer ministrar ao teu coração. O que você vai decidir ao término dessa mensagem é você e Deus. Amém? Mas é importante que você esteja bem atento e que nada distraia a tua atenção para que você possa entender. Eu gostaria até que você... Por que isso, pastor? Porque pode ser que algumas coisas que eu vou falar aqui sejam novas para você e algumas coisas talvez você não entenda. E aí eu quero que você esteja bem atento a toda a mensagem para que você possa entender, discernir e assimilar a palavra que Deus tem para o seu coração. Amém? Olha só pelo tema, coloca o tema aí para mim. Você pode falar o tema? Pode ser melhor, né? Exatamente. Nem céu, nem inferno. Por quê? A tônica na vida das pessoas está nessa dualidade. Céu e inferno. Alguns que dizem que não creem na existência do céu. Há outros que dizem que não creem que depois que termina a vida acaba tudo. Então, mas se essas pessoas conseguirem ouvir essa mensagem, elas vão mudar de ideia. Elas vão entender que a questão não está no céu e a questão não está no inferno. E eu vou ler o texto para vocês que está em Gênesis 2, de 5 a 9, que diz assim: quando o Eterno fez o céu e a terra, antes mesmo que nascessem plantas ou arbustos, o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Toda a terra era irrigada por fontes subterrâneas. O Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. Então o Eterno plantou um jardim no Éden, no lado leste, e ali pôs o homem que havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas e todo tipo que forneciam alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Deus abençoe a vida dos teus filhos, cada pessoa que está aqui, que toda forma de impedir deles assimilarem a tua voz seja repreendida em nome de Jesus. Que eles possam ouvir a tua voz, entender a tua voz e que possam responder à tua voz. E por misericórdia, mais uma vez, me use como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Domingo abençoado, domingo de chuva, calor continua. Aleluia. Vila Velha não pode chover, né, irmão? Choveu, a gente já fica assim com aquele medo, né? O trauma, né? A gente tem. Mas tudo vai dar certo em nome de Jesus, isso vai mudar para a glória de Deus. Rapaz, vocês não creem nisso não, irmãos? Hein? Tudo vai mudar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, vamos lá a palavra. Deus fez um jardim e colocou no Éden.
Também Deus criou o homem e a mulher e colocou-os no Éden, no jardim do Éden, onde ele se relacionava com eles. Todos os dias, no finalzinho da tarde, Deus ia no jardim, sentava, era a trindade, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo. E ali eles batiam um papo, uma conversa, um diálogo, junto com Adão e Eva. Esse casal quebrou esse vínculo. E você já sabe, é uma história que todo mundo já sabe, conhece. Pastor, eles pecaram. Muito bem. Mas foi exatamente nessa circunstância que o próprio Deus profetizou acerca do seu próprio filho. Não foram os homens que profetizaram sobre a vinda de Jesus, foi o próprio Deus, o próprio Pai que profetizou. Isso está em Gênesis 3,15. O Senhor já fala ali: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja bem, Jesus veio, a morte não segurou Jesus, Jesus ressuscitou, e de filho único, ele se tornou um primogênito entre os irmãos. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, ele se torna filho de Deus. Ou seja, a partir disso, o Senhor permite que nós tenhamos o quê? Tenhamos relacionamento com Ele. A Bíblia diz em 1 João 3,1, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O que se revela nesse grande amor de Deus aqui, irmãos? Qual é o propósito aqui? O propósito dessa obra de Jesus, nunca foi impedir que as pessoas fossem para o inferno, ou garantir às pessoas o céu. Então veja, o propósito de Jesus ter vindo ao mundo não foi, estou repetindo, não foi impedir que as pessoas fossem para o inferno, e também não foi garantir um lugar no céu. Talvez você nunca tenha ouvido isto. O que é isso, pastor? Porque na cabeça das pessoas, a questão está no inferno e no céu. Há até pessoas que vêm para Jesus com medo de irem para o inferno. É verdade. Não, eu preciso porque eu não quero ir para o inferno. Irmãos, a história do início nos explica que o homem não foi criado para ir para o céu. Estou olhando a cara de vocês aqui, tem gente que está até espantada. Nem foi para ser livre do inferno. Deus não criou o homem, vou repetir, para ir para o céu, e nem criou o homem para livrá-lo do inferno. O troço está pegando, hein? Mas pastor, eu sempre ouvi que Jesus veio para nos salvar e nos levar, nos garantir o céu, né? Porque quando a gente confessa Jesus Cristo, o nosso nome está escrito aonde? No livro da vida. E com quem está esse livro? Mas irmãos, preste bem atenção. O jardim do Éden não é sobre o inferno, não é sobre o céu. O grande ponto aqui, ou a grande revelação aqui, não é sobre o futuro no inferno ou o futuro no céu.
Preste bem atenção, jardim do Éden. Então, pastor, qual foi o propósito de Jesus vir ao mundo? De Jesus sofrer, de Jesus morrer, depois ele ressuscitar? O propósito dele foi levar você de novo de volta ao jardim. Eu sei que você não entendeu ainda, alguns entenderam. O plano foi interrompido pelo pecado. Tudo era certo lá no jardim. Relacionamento. O pecado veio, destruiu. Jesus veio para você, para purificar você do pecado e trazer você de volta para onde? Para onde? Para onde? Para onde, igreja? Jardim. Jardim é lugar de quê? Diga comigo assim, jardim é lugar de relacionamento. Então, pastor, o que o senhor está dizendo é que o céu e o inferno são apenas consequências, resultados do propósito. Sim, eu não posso focar nem no inferno nem no céu. Eu tenho que focar no propósito. O propósito é que Jesus, quando morreu, ressuscitou. Ele fez isso para me trazer de volta ao jardim, ao plano original, ao plano inicial. E como que isso acontece? Acontece quando Ele purifica-me de todo o meu pecado. Aí eu tenho acesso de novo ao jardim, onde Deus conversa conosco, se relaciona conosco. O propósito de Deus sempre foi trazer o homem de volta para se relacionar com Ele. O que acontece? O que acontece, pastor, que as pessoas não entendem isso? É porque a religião entrou no meio. A religião entrou no meio, e a religião então diz assim, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Jesus veio para nos salvar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Jesus era Senhor lá no jardim? Deus era Senhor lá no jardim? E depois do pecado, Ele continuou sendo Senhor? Isso é muito importante para você entender. Ele continuou como Senhor? Teve gente que no primeiro culto disse que não. Mas Ele continuou como Senhor. E por que as pessoas só enxergam como Salvador? É porque as pessoas querem Ele como Salvador, mas não como Senhor. Por quê, pastor? Porque como Senhor eu tenho que me relacionar. Como Salvador é um presente que Ele me deu. A religião entra no meio e descaracteriza o aspecto do relacionamento. Por isso que as pessoas têm dificuldade durante a semana toda de se relacionar com Deus. Ele não consegue conversar com Deus no emprego dele, quando ele está na mesa fazendo as coisas. Quando ele está no carro, ele não consegue conversar. Ele não consegue, muitas vezes ele consegue ficar 4 horas diante de uma tela, mas não consegue ficar meia hora conversando com o Senhor. Porque a religião colocou na cabeça dele que a ideia não é essa. A ideia é que você entrega a tua vida a Jesus e você será salvo. Então você está salvo, mas você não tem relacionamento com Ele. Como que eu estou salvo se não tenho relacionamento com o meu Salvador? E a minha relação com Ele é Senhor da minha vida. Por isso que Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo. Ele vive em mim, Ele não é só o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Então a questão não é céu, a questão não é inferno. A questão é Ele. Você está entendendo? O propósito era voltar ao início de tudo. Ei, meu filho, você vai para trazer o homem de volta ao jardim, porque eu quero voltar a ter relacionamento com o homem. Homem e mulher, irmão, homem no sentido genérico. Homem e mulher, eu quero voltar a ter relacionamento. Você sabe que as pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus. Quando muito, elas leem a Bíblia. É ruim, pastor? Não, não é ruim não.
Ler a palavra é muito bom. Mas o relacionamento, ele vai muito mais do que apenas ler a palavra. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, quando você olha por esse prisma, por esse ângulo, você diz assim, pastor, então eu estava equivocado. É verdade. Vou te confessar uma coisa aqui. No meu 3º ano de caminhada com Cristo, eu já estava fazendo a faculdade de teologia. Deus me visitou. E o Espírito Santo falou assim comigo, filho, não vou contar isso agora não, calma aí. Segura aí. Quando for o momento, vocês falam assim, pastor, tá. Então como que volta ao começo, pastor? Como que isso acontece? Qual é o propósito de Deus? O que Deus então quer que eu faça? Primeira coisa, você tem que entender que o céu está em você. Meu Deus do céu, eu achei que ia, às vezes, explodir. Veja, o céu já está em você. Você que confessou Jesus, você que tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, que caminha com Ele, você não vai para o céu já desceu. Você não vai para o céu já desceu. O céu já desceu. E você é morada do céu. O céu já está na tua vida. O Espírito Santo veio sobre você. E por que você quer ir para o céu? Se o céu já está em você. Você começa a viver o céu aqui. E vai viver a eternidade com o céu. Aleluia! Então, antes que você pense assim, pastor, o senhor está menosprezando o lugar, o céu que Apocalipse descreve, ruas de ouro, mar de cristal, a música, onde não tem lágrima, não tem dor, aonde tem a árvore da vida, né? A companhia dos santos lá daquela época, Pedro, Paulo, João, talvez até aquela sensação de ultrapassar as paredes, com o corpo transformado. Não estou desprezando não, irmão, estou desprezando não. O que o senhor está querendo dizer então? Quem é o céu, irmão? Quem é o céu? Digo, o céu é Cristo. Ele é o centro. Só existe o céu porque Ele existe. Deus é a razão do céu. A Bíblia diz que nós iremos morar no Pai. A Bíblia não diz que nós iremos morar no céu. Pastor, está dando um nó na minha cabeça. Eu falei para você ficar atento. Vou te mostrar o texto. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha e o meu Pai, e viremos para Ele. Faremos morada em quem? No céu? Em quem? Em Deus. Deus já está em você se você faz isso. Amém? Você já faz morada. Você não precisa esperar ir para o céu. O céu já está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então cuidado, que a religião está dizendo para muita gente coisa errada. O Deus que você veio aqui hoje, sabe, celebrar, cantar, que saiu da sua casa, que veio adorar, louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que você está adorando, sabe, que nós estamos aqui, Ele não é apenas o Deus que eu adoro, Ele é o Deus onde eu moro, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus não é só dono do céu, Deus é o céu. Amém? A Bíblia diz que aquele que se assenta no trono é que faz o céu ser o que é. Deixa eu te dizer uma coisa, olha o que eu coloquei aí. Não é o trono que importa, mas aquele que se assenta no trono.
Onde Jesus estiver, o céu vai estar ali. Então a tua casa pode ser o céu, porque se Jesus está na tua casa, a tua casa é a imagem do céu, é o céu ali. Por isso que numa casa de pessoas que confessaram Jesus, irmão, não pode ter um inferno. Ah, pastor, na minha casa é um inferno. Sim. Então não tem coisa errada lá, né, irmão? Jesus não está lá. Não, Jesus está... Não está. Jesus não está. Aonde Jesus está é o céu. Ali a paz, a vida, a restauração, a cura, milagre, sabe? Ali a renúncia, a resignação, ali a discernimento, ali a entrega. Você está entendendo isso ou não? Amém? Então a pessoa que se converte realmente, sendo assim a frase correta não é Deus quer levar você para o céu. Não, Deus quer trazer o céu em você. Você que ainda está aqui, que ainda não confessou Jesus. Sabe, você que muitas vezes diz assim, não, mas Jesus está no meu coração. Ei, Jesus não quer estar no teu coração. Jesus quer ser Senhor da tua vida. É diferente. Diferente. Amém? Por quê, pastor? Porque o céu é Ele. Eu já começo a eternidade no momento em que eu recebi Jesus. Há 42 anos atrás, eu comecei a viver o céu aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É verdade. O céu desceu. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de glória. Mas o senhor está dizendo que o inferno e o céu ou o lugar? Pastor, não estou dizendo que isso não exista. Mas não é, isso é consequência, não é propósito. Tem gente que está na igreja porque ele tem medo de ir para o inferno. O pior de tudo é que ele está indo. Porque se ele está na igreja com essa mentalidade, ele está indo. Sua casa, sua família. Você está entendendo isso ou não? Amém? Então você tem que entender, olha, o céu já está em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora que eu vivo a vida nessa carne, nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Se não é assim, esquece. Cristo está conosco. Segunda coisa, você precisa entender que tudo sempre foi sobre Ele. Tudo sempre foi sobre Ele, é o texto. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mesmo antes de existir o mundo, tudo foi feito sobre Ele. Ele é a razão de tudo. Amém? Todas as coisas. O homem tem até tentado colocar o homem como centro de todas as coisas. Não tem conseguido. Por quê, pastor? Porque tudo é para Ele, por meio dEle, sobre Ele são todas as coisas. Então tudo pastor, é. Olha a expressão de Jó. Jó falou assim, em minha carne verei a Deus. Jó 19, 26. Por que ele não falou, na minha carne verei os anjos, na minha carne verei, verei as maravilhas do céu. Não, mas ele falou, na minha carne verei Deus. Porque a essência de tudo é Deus da nossa vida. É o Senhor da nossa vida. Há uma canção, irmãos, escrita há muito tempo, que os anjos não podem cantar. Olha a canção. Está em Cântaros 6:3, olha só. A igreja pode falar. Por que os anjos não podem cantar, pastor? Porque só a noiva pode cantar. Quem é a noiva dele?
Quem é a noiva dele? A igreja. Os lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que pertence ao corpo, que confessaram Jesus. Aleluia! Sabe, querido, quando a Bíblia mostra isso, é a realidade. Cristo não veio apenas morrer por você. A obra de Cristo, ela não termina na morte, ela termina na vida. Se Jesus tivesse só morrido por mim e por você, a nossa fé seria uma fé vã. Sofrer em nosso lugar pouparia-nos o sofrimento, mas não nos daria uma vida nova. É tudo por causa dele, tudo ele. Uma outra frase. Gostaria que a igreja lesse. Vamos lá. Ele morreu a morte que eu merecia. E me deu a vida que eu não merecia. Tudo é por causa dele, por ele, por meio dele. Então o relacionamento, para voltar, as pessoas não conseguem se relacionar com Deus. Por quê, pastor? Porque as pessoas não veem Deus. Então, por exemplo, quando você começa a ler a Bíblia, o que você faz? Eu normalmente faço o seguinte, eu olho e digo assim, ó, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me revele o que está aqui na palavra que eu vou ler. Me dê sabedoria, discernimento, tá ok? O Senhor faz assim, pastor? Faço, eu estou falando com uma pessoa. É Ele que está ali. É Ele que escreveu a Bíblia. O Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito. Amém? Você está entendendo? Então você está na escola, você está em qualquer lugar, Ele está ali, você tem que entender isso. Ele quer se relacionar com você. Ele te trouxe de volta para o jardim. Em nome de Jesus. Terceira coisa que mostra essa verdade, sendo um com Ele. Olha a Bíblia aqui que diz, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão, voltando à história. Deus planejou a obra de salvação, de resgate em Cristo, para trazer a gente de volta para onde? Para onde? Para o jardim, não foi para livrar do inferno, nem levar para o céu. Por isso que nem céu, nem inferno. Tem gente que não acredita em um no outro, eu não estou nem aí quem acredita ou deixa de acreditar, porque o meu foco não é nem o céu, meu foco também não é o inferno, meu foco é Ele. Meu propósito é Cristo. Você está entendendo? Por isso que tem gente que diz assim, ah pastor, porque tem gente que está na igreja, mas não está no jardim. O que acontece com as pessoas que estão na igreja e não estão no jardim? Daqui a pouco elas estão fracas na fé, elas se afastam da igreja, elas se desviam, elas vão para o mundo, elas não querem mais saber de relacionamento, não querem mais saber de igreja. Por quê, pastor? E o que o senhor diz? Elas nunca estiveram no jardim. Quem está no jardim jamais vai se afastar da igreja dele. Quem está no jardim não vai ficar fraco, vai se fortalecer, porque tem relacionamento. Quem está no jardim jamais vai se divorciar. Por quê, pastor? Porque está no relacionamento com Ele. Sabe? Quem está no jardim, aí você olha aquele adolescente, aquele jovem, ah, pastor, porque o mundo, porque não sei o quê, porque eu vou na igreja, aquela coisa toda, mas não tem relacionamento com Ele. Daí a pouco está fazendo um monte de besteira. Quem está no jardim não é rebelde, quem está no jardim não cria rebelião. Quem está no jardim, meu querido, ele tem prosperidade na sua vida. Então não vem com essa conversinha fiada, ah, pastor, porque eu estou fraco, pastor, porque fulano saiu, porque fulano deixou, porque fulano... Oh, meu filho, é porque ele não está no jardim. Quem se relaciona com Deus, quem está no jardim, quem está no relacionamento com o Senhor, ele se fortalece, ele cresce, ele avança. Louvado seja o nome do Senhor. Ele anda de glória em glória, porque essa é a fé dele. Mas precisa estar no jardim.
Senão a coisa não funciona. Aí Deus traz a pessoa de volta para o jardim, através de Jesus Cristo. O que a pessoa faz, pastor? A primeira coisa que a pessoa faz é o seguinte: pastor Marco Aurélio, às vezes não é nem a minha que a pessoa vai, mas vai outro líder, outra pessoa da igreja, diz assim: o que eu posso fazer agora que eu me converti a Jesus? Eu quero fazer alguma coisa. Por que você está preocupado com o chamado? O seu foco não é o chamado, o seu foco é... O seu foco é o jardim, irmão. É o relacionamento, irmão. Amém? Seu foco é o quê? O relacionamento. Você só é influenciado pelas pessoas a partir do relacionamento que você tem com elas. Se o crente não tem relacionamento com Jesus, ele não vai ser influenciado pelas coisas do Senhor. Mas não, ele está preocupado com o quê? Com o chamado. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Não é verdade? Aí eu volto à história minha. No meu terceiro ano, meu primeiro ano, já fazendo a faculdade de teologia, isso eu acho que uns 38 anos atrás, mais ou menos. O Espírito Santo veio me visitar e disse assim: o que houve com você? Você está focado no seu chamado? Eu não te salvei para você fazer. Eu te chamei para você ser. Você está esquecendo o jardim. O seu chamado não vai ter sucesso se você esquecer do propósito principal. Seu casamento não vai ter sucesso se você esquecer do propósito principal. Adolescente, jovem, sua vida não vai ter sucesso se você esquecer do principal. Ah, pastor, qual é o meu chamado? Será que eu sou cantor? Será que eu sou professor? Será que eu sou líder? Será que eu sou dançarina? Será que meu chamado é ser tocador? Será que meu chamado é ser pregador? Será que meu chamado é ser evangelista? É ser missionário? Ei, para! Não se preocupe com o seu chamado, se preocupe com o propósito. Você foi salvo para estar no jardim, porque não adianta você estar preocupado no que você faz para Deus, se você não tem relacionamento com esse Deus. Tudo que você faz para Ele é em vão. Não tem valia. Qual é o meu chamado? Meu Deus do céu. Às vezes a gente faz de Jesus nosso patrão, gente. Sei o que é para fazer, onde fazer, como fazer. Às vezes você não te salvei para fazer nada. Te salvei para se relacionar comigo. E o fazer, pastor? E o chamado? O chamado é uma consequência. Naquele dia, porque para mim, irmão, Deus só me dá uma paulada. Tem gente que para aprender apanha 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Tem gente que nem com 5 vezes aprende. Mas eu uma paulada só. Deu aquela paulada em mim, eu disse: sim, senhor, o senhor está certo. Eu já estava focando só no chamado, esquecendo o propósito. O Senhor não me salvou para eu ser pastor. O Senhor me salvou para eu ser filho. Filho se relaciona com o pai. Você entendeu? Amém? E tem gente que dá tanto valor a esses títulos. Agora eu sou obreiro, agora eu sou líder, agora eu sou o quê, agora eu não sei o quê. E tem gente que também não dá valor nenhum a nada. Mas você precisa entender que Deus, quando Ele te salvou para se relacionar com você. Se Deus criou o homem
para poder pregar, então ele criou Adão para cair. Qual o propósito seria? Deus criar um homem para ele cair. E por que ele caiu? Liberdade. Deus não faz de você um boneco. A escolha está com você, sempre com você. Amém? Ele te salva e diz assim, você é livre. Aleluia. Aí você escolhe o que fazer com aquela liberdade que ele te deu. E olha que Adão era todo dia. Mas o pecado, ele é atrativo aos olhos. E Adão, o que aconteceu com ele? Todo mundo já conhece a história. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de pregar para as pessoas se converterem. O homem foi criado antes ou depois da queda? Antes. Então Deus criou o homem para quê? Para pregar ou para se relacionar com ele? Se relacionar com ele. E por que as pessoas vêm para a igreja para poder fazer alguma coisa? E não se relacionar com o Pai? Por isso que a questão não está no céu e nem no inferno, gente. Eu não estou preocupado com o céu ou se eu estou preocupado com o inferno. Eu estou preocupado em focar o propósito. Me relacionar com Deus. Com Deus. E aí Deus me sustenta, Deus sustenta minha casa, meu casamento, meus filhos, meus negócios, Deus sustenta tudo. Por quê, pastor? Porque lá no jardim, Deus colocou árvores frondosas no jardim para prover alimento. Ou seja, a prosperidade está no jardim, está naquilo que você é e não naquilo que você faz. Então quando o cara fala para mim assim, pastor, eu sou crente, mostra. O mais importante para mim não é o que você faz, é o que você é. Que é para Deus. Amém? Deus não fica, sabe, extasiado com o meu sucesso. Deus fica extasiado com o meu caráter. E aí você olha para essa dinâmica. Quando Deus me salvou, não se tratava de ministério, se tratava de relacionamento. Eu vim entender isso lá. Lá. Talvez hoje você esteja aqui, seja hoje uma grande oportunidade de você mudar, como eu mudei. A percepção, a interpretação, mas o discernimento daquilo que Deus fala para nós. Hoje é um bom dia para você voltar ao jardim. Amém? Você identificou, seja honesto com Deus. Comigo não. Comigo. Mas seja honesto com Deus. Aqui, olha para mim aqui. Seja honesto com Deus. Se você não está no jardim, hoje é um bom dia para você voltar. Mas eu já sou crente, pastor, eu também era crente. Mas eu não estava no jardim. Meu foco não era o jardim. Meu foco era fazer coisa para Ele. E Ele estava dizendo para mim assim, mas o meu interesse maior é o jardim, é estar com você, relacionar, relacionamento. Por isso que o cara diz assim, mas pastor, eu estou fazendo em nome de Deus um monte de coisa, é milagre daqui, é coisa dali. Tem gente que se... Deus não está preocupado com isso. Você não vai chamar a atenção de Deus por causa disso. Mas fulano estava na cadeira de roda, levantou, fulano estava cego, passou a ver. Deus, você não vai atrair a atenção de Deus com isso. Mas eu fiz tanta coisa para Deus, estou fazendo tanta coisa. Você não vai atrair. Agora, se você for para o jardim, você vai atrair a atenção dele. O que você quer? Hoje é um bom dia, um ótimo dia, diga-se de passagem, para você voltar para o jardim. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.